Olá, sejam bem-vindos ao Domingo Melhor, o seu programa das noites de domingo. O programa de hoje é dedicado ao grande médium espírita Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910 e conviveu conosco até o ano de 2002. Seu nome de batismo, Francisco de Paula Cândido, foi substituído pelo nome de Francisco Cândido Xavier. Trabalhou como vendedor, tecelão e datilógrafo, além de ter se tornado um dos maiores médiuns que se tem notícia na atualidade. Um dos maiores expoentes que já existiu na doutrina espírita, Chico psicografou mais de 450 livros com mais de 50 milhões de exemplares vendidos, tornando-se o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Sendo que todos os direitos autorais dos livros foram cedidos a instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado dos seus destinatários. Em 1981 e 1982 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Seu nome conseguiu cerca de 2 milhões de assinaturas ao pedido de candidatura. Hoje vamos conversar com o biógrafo de Chico Xavier, Marcel Souto Maior, que falará sobre a vida do grande médium. Também conversaremos com Maíse Braga, oradora espírita há mais de 40 anos, que falará um pouco sobre a obra deixada por Chico Xavier. Você que nos assiste também pode participar. Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Envie o seu vídeo por WhatsApp para o quadro Eu Te Pergunto. Maíse Braga e Jack Daça vão esclarecer. O número está aparecendo aqui na tela. Meu nome é Simone Souto Maior, eu sou de Brasília. A minha pergunta é sobre a questão do suicídio, né, que eu acho que está aumentando muito no país, no Brasil, no mundo, essa questão, as pessoas não falam muito, né, é uma coisa que a gente esconde, a depressão também, que leva a isso, é um momento da pessoa. E se não existe algo de incoerente no espiritismo quando se trata de livre-arbítrio. Por exemplo, a pessoa tem a decisão, a livre escolha, o livre-arbítrio é você escolher seu caminho. Você pode decidir, quero continuar viva ou não. Então, o suicídio não é uma questão que a gente pode abordar com mais cuidado com relação também ao livre-arbítrio. Existe uma incoerência, na verdade, entre suicídio e livre-arbítrio no kardecismo? É isso que eu gostaria de saber. Oi, Simone, boa tarde. Então, em relação a essa questão do suicídio, eu até necessitaria de um tempo maior. Mas respondendo no foco da sua pergunta, da incoerência entre o suicídio e o livre-arbítrio, o que ocorre é o seguinte: não existe incoerência nenhuma. Todos nós podemos fazer o que nós quisermos. A questão é se nós devemos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23, Paulo vai repetir a mesma frase basicamente. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. A pessoa, quando comete suicídio, ela não está querendo tirar a vida, ela está querendo não sentir mais aquela dor pela qual ela esteja passando. Se a dor fosse embora, se o vazio existencial fosse embora, ela não quer tirar a própria vida. A questão é que nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que a pessoa, ao fugir da vida, retirando a própria vida, a dor não some. Isto, na verdade, quem diz, não é a doutrina espírita. Jesus vai falar sobre a vida eterna, e ele vai falar sobre lugares onde existem pranto e ranger de dentes. Então, o que Jesus vai deixar muito claro nos seus ensinamentos, que é o segundo ponto sobre o reino de Deus, o reino dos céus, que é a vida eterna, é para onde nós vamos após morrermos. Então, a minha alma permanece viva. No entanto, se eu, através do meu livre-arbítrio, eu afronto as leis de Deus, retirando a própria vida, mas existe ainda uma carga vital, se seria para eu viver 100 anos, e eu retiro a minha vida aos 40, precisamos entender que haverá esta carga vital ainda. E isto é bem grave. Para nós entendermos mais, caso você queira, leia o livro Memórias de Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que vai nos mostrar bem sobre essa questão. Então o livre-arbítrio existe. A questão é que a pessoa retira a vida achando que vai terminar com a dor
E ela não vai. A dor aumenta, porque ela não só vai ter as dores pelo motivo pela qual ela está retirando a vida, como ela vai ter uma nova dor. Há de se descobrir viva, mas não mais na carne. Então isso é bem grave, é muito grave. E sim, nós precisamos amparar o máximo possível essas pessoas que tenham esta ideação suicida. Espero ter podido te ajudar de alguma forma e gratidão por sua participação aqui no nosso programa. Meu nome é Pedro Costa. No nascimento de minha filha, que teve que fazer uma cirurgia com 1 dia de vida, tive o manifesto da dupla vista, prevendo o início, durante e término da cirurgia, e nunca mais aconteceu. Vocês poderiam me explicar? Oi, Pedro. Muito obrigado pela sua pergunta, gratidão. O fenômeno da dupla vista é quando nós enxergamos com a alma. E quando você diz o fato, ou seja, seu bebezinho já com 1 dia de vida teve que fazer uma cirurgia e você teve a visão do que iria acontecer, sim, é um fenômeno de dupla vista. Mas por aquele momento, e pode ocorrer nas nossas vidas, em determinadas situações, nós termos uma abertura maior da nossa sensibilidade. E aí nós captarmos algo. E aquilo depois nunca mais se manifestar. Isso pode ocorrer. Então, nesse caso, pela própria aflição e angústia, pode ter sido aberto algum canal, a espiritualidade queira ter vindo para te auxiliar a passar de uma forma melhor aquele momento, então te mostrou o que estaria para ocorrer. Então é muito tranquilo, pode ocorrer uma vez como exceção, como com o tempo. De repente, a partir do momento que você faça o estude adentro do Espiritismo, participe de reuniões de educação da mediunidade, pode ser também que esta faculdade ela comece a ficar mais patente. Então, por isso talvez tenha ocorrido só naquele momento, pela situação em si, ok? Eu espero ter podido te ajudar. Gratidão por ter estado aqui conosco e até o próximo. Espiritismo e Ciência. Na Universidade Federal de Juiz de Fora existe o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é um ponto de referência internacional. Um dos objetivos é investigar experiências espirituais e as relações entre ciência e espiritualidade. Várias pesquisas estão em andamento. Uma delas estuda o impacto da fé na saúde de idosos de baixa renda. E o pedreiro Laurencildo Gonçalves encontrou em Uberaba um acervo raro com vários jornais, revistas, fotos, livros e manuscritos datilografados sobre o médium Chico Xavier e a doutrina espírita. O material estava guardado há 50 anos, em um cômodo de um imóvel da Comunhão Espírita Cristã, o primeiro centro que Chico fundou em 1959, quando chegou à cidade mineira. O pedreiro foi fazer um serviço no local e encontrou os documentos por acaso. O cômodo fica em um terreno ao lado da sede, junto com outras 3 casas, uma delas onde Chico morou. Durante todos esses anos, esse material esteve fechado, lacrado. Exercitar o sentimento de gratidão dissolve o medo, a angústia e os sentimentos de raiva. É isso mesmo. A neurociência explica o poder da gratidão na nossa vida, que se manifesta em nosso corpo através do sistema hormonal. Ou seja, quando geramos sentimentos de gratidão, ativamos o sistema de recompensa do nosso cérebro. Esse sistema é responsável pela sensação de bem-estar, prazer, impulsividade e comportamento maternal do nosso corpo. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu e somos gratos por isso, ocorre a liberação da dopamina, que aumenta a sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão pelas coisas que lhes acontecem vivem com níveis elevados de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Vai uma dica! Seja grato pelas menores conquistas, assim você manterá ativo este incrível canal hormonal de satisfação. E tem mais, o nosso cérebro não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e tristeza. Portanto, você faz a escolha. O jornalista, escritor, roteirista e diretor brasileiro Marcel Souto-Maior tem se notabilizado pelos seus livros acerca do espiritismo e do médium Chico Xavier. Seu livro As Vidas de Chico Xavier foi base para o filme Chico Xavier, de 2010. E seu livro Por Trás do Véu de Ísis também foi base, por sua vez, para o filme As Mães de Chico Xavier, de 2011.
Marcel conversou com o Domingo Melhor e falou sobre a sua incrível obra. Vamos conferir. Olá, sejam bem-vindos ao Domingo Melhor. Estamos aqui hoje com Marcel Souto-Maior. Tudo bom, Marcel? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você. Super prazer também te receber. Marcel, quais foram as lições deixadas pelo Chico Xavier? Várias, né? Estava pensando aqui numa das frases que mais me marcaram. É uma frase muito simples dele. Eu perguntei para ele, Chico, o senhor não chamava de você ainda por cima? Eu falava, Chico, você vendeu mais de 30 milhões de livros, né? Escreveu mais de 400 livros também ao longo da vida, doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. E por quê? Assim, como, né? Porque de vez em quando você vive com uma certa dificuldade, você precisa de ajuda, né? Por que não ter uma parte dessa renda até para a sua obra social, né? E ele falou assim, meu filho, graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário, ele disse. E eu acho que essa é uma lição que me marca, assim, que é muito importante a gente tentar encontrar a nossa medida do necessário. E muitas vezes a gente se perde, né, correndo atrás de necessidades que não são reais. E quando a gente vê, a vida passou, você ficou escravo de objetivos que não tem importância nenhuma, né? Então eu acho que a medida do necessário foi uma lição dele. E uma outra lição muito importante, um sentido de missão. Qual é a sua missão aqui agora? A gente está aqui para fazer o quê? Então ele foi um homem, ele e Kardec também, eles foram homens guiados por um sentido de missão muito forte. E muitas vezes a gente vive ou a gente perde tempo sem propósito. Então qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Eu acho que esses dois pontos eles me ajudaram a encontrar caminhos para mim. E o que é que você aprendeu? Qual foi o seu aprendizado com essa vida e obra do Chico? O Chico, eu acho que tem essas duas marcas dele. Você tem também além do sentido de missão, ele tinha um sentido de aceitação forte, né? Ele não só aceitava as dores, né, as lutas, os obstáculos, como de vez em quando, muitas vezes, agradecia por elas, né? Ele chamava as doenças minha enfermeira, né? Então você tinha um sentido de aceitação também muito forte, e você tinha nele também um sentido de doação muito grande também, né? Ele se doava ao outro. Ele abriu mão, por exemplo, abrir mão de dinheiro para ele não era nada, mas ele abriu mão de um bem que eu acho que é muito precioso e que devia ser até precioso para ele, que era a própria privacidade, né? Então você abrir mão da privacidade, né, para se doar com a generosidade que ele se doou, acho que é muito difícil, né? É muito difícil. Então são pessoas, eu vejo o Chico e vejo Kardec, né, como missionários mesmo, e que nos ensinam. Também tem uma história que eu costumo contar, nem costumo contar muito não, vou contar aqui. Por exemplo, eu outro dia fiz as contas, eu descobri que eu estou nesse território, investigando a vida de Chico, no território de espiritualidade, eu fiquei impressionado com isso. Foi em dezembro só que eu descobri isso, eu sou ruim de matemática. 25 anos já. 25 anos, há 25 anos eu tive o primeiro... Começou em 93, não é isso? Tive o primeiro encontro com o Chico. Então, muito tempo. Nesses 25 anos, se eu parar e pensar assim, o que mais... Uma história que me marcou, além do contato com o Chico, foi assim. Eu estava fazendo um lançamento de um livro aqui em Brasília, numa feira, uma feira que não é de espírita, e a editora falou, Marcel, não vai, a feira é mal divulgada, você vai ficar abandonado lá, ninguém vai comprar nada, ninguém vai se aproximar, e eles acertaram tudo. Fiquei abandonado num pátio, um calor. Aí chegou a hora da minha palestra, a palestra era num container de ferro, de verdade. Aí eu entrei no container, tinha um microfone no container, eu falei, o que é um microfone no container? Eu posso falar. E aí tinham 12 pessoas, assim, não, 12 cadeiras, 6 pessoas, muito pouca gente. E aí quando eu comecei a falar, começou um show de pagode, do lado de fora, bem alto. Aí eu falei, entendi porque que tem um microfone. Aí eu tô lá falando e tal, o pagode lá fora, termina, aí vem duas moças,
as duas moças bem simples. Aí uma delas virou para mim e falou assim: Marcelo, eu vim lá de Taguatinga, eu peguei 2 ônibus, né, tudo. Eu vim aqui só para dizer o seguinte: eu ia me matar. Li seu livro e desisti. E eu vim te agradecer. E aquilo foi para mim o mais emocionante de tudo até hoje, né? E o que eu pensei, assim, eu conto essa história sem vaidade nenhuma. O que salvou a vida dela foi a trajetória do Chico. Não foi o meu, foi a trajetória. Porque a trajetória dele ajudou essa moça a colocar as dores dela nos seus devidos lugares. Se esse homem, ele lutou tanto, ele sofreu tanto, ele se doou tanto, por que eu vou fazer isso com a minha vida por causa desse sofrimento, desse tamanho que eu estou enfrentando agora? Então eu acho que essa foi uma história que me marcou e que me lembra Kardec. E aí eu venho para o Kardec, para uma das frases que eu acho mais bonitas dele, que ele falou de uma época que ele estava no auge da perseguição, sofrendo crítica da igreja, dos jornalistas, da ciência. E aí ele virou, fez um discurso muito inflamado e falou: gente, vocês não estão percebendo, o materialismo mata. O materialismo mata. E ele dizia que os maiores troféus e certificados e diplomas que ele tinha na casa dele eram as cartas que chegavam para a revista espírita das pessoas. Quantas vezes Kardec ouviu essa frase que eu ouvi, que era: eu ia me matar, abri o livro dos espíritos e desisti. Eu ia me matar, li o livro do Evangelho e encontrei um caminho para mim. Né? Então, assim, quando ele faz esse discurso, eu me vejo muito um pouco na pele dele, sabe? Em algum sentido. E você se considera menos cético do que nessa época que você começou as pesquisas em 93? Sou menos cético. Eu falo que eu ainda não sou espírita, né? Os espíritos falam: você não sabe o que é, ou você não é espírita ainda. Mas eu acho que eu me obrigo tanto a ter uma objetividade, uma imparcialidade quando eu percorro esse território, que eu acho que eu nem me permitiria. Porque olha como isso é complexo. É assim, eu tenho profunda admiração pelo espiritismo. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho que vocês fazem, né? Por exemplo, a Comunhão Espírita de Brasília. São mais de 15 mil centros que eu falo que são polos de estudo, que são centros de solidariedade, né? Que são polos de reforma íntima. Então é um trabalho que, se você enxergar o Brasil, esse mapa, se você enxergar todos esses centros, são pedras no lago. Sim. Que vocês jogam e vocês vão irradiando e vão formando essas ondas, que elas são muito importantes. Então eu respeito profundamente, mas eu acho que eu ajudo mais até o espiritismo não sendo espírita, né? Então, talvez por isso eu brinco às vezes uma vez eu conversei com o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, eu devo ser meio agente duplo, né? Mas assim, na verdade eu não me permitiria nenhuma... eu tento ser o mais imparcial possível. E continuar sendo um pesquisador sério. Pesquisador, com liberdade, autonomia para chegar e, se eu identificar um médium que está se desviando, né, se eu perceber fraude, ou se eu identificar riscos de autossugestão muito fortes, né, eu tenho independência para chegar e falar: olha, calma, o que está acontecendo aqui? E escrever sobre isso. Né? E você vai continuar, já que você falou em escrever, vai continuar escrevendo sobre a doutrina? Tem alguma coisa em vista? Tenho. Depois que eu vi que eu estou há 25 anos, né? Quando eu fiz as contas, eu falei: tá, Marcelo, 25 anos, né? E aí, que conclusões você tira, né? E eu vi que tinham várias pontas soltas nessa pesquisa, histórias que ficaram em aberto. Então eu estou voltando em alguns lugares, eu estou voltando a histórias que eu contei há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, para atualizar e para fazer quase que um fechamento desse ciclo de trabalho. Já tem título? Não. Previsão de lançamento? Eu acho que em outubro, talvez. Deste ano.
Eu estou escrevendo ele agora. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Até lá. Em 2015, a Federação Espírita Brasileira anunciou oficialmente a continuação do filme Nosso Lar. O filme do diretor Wagner de Assis entrou em pré-produção ano passado e espera-se que seja lançado ainda neste ano de 2018. Embora não exista como livro, o filme receberá o título de Nosso Lar 2, para dar continuidade ao sucesso do primeiro. O ator Renato Pietro continuará como personagem André Luiz, dando sequência à narrativa do espírito sobre os temas como o mundo espiritual, a evolução moral, a reencarnação e o medo da morte. E tem mais, o diretor Wagner de Assis, também responsável pelo filme Menina Índico, informou que há mais um filme de espírita de sua autoria vindo por aí. Allan Kardec será uma biografia do codificador da nossa doutrina espírita. Quem interpretará Allan Kardec será Leonardo Medeiros, um ator premiado do teatro e da televisão. Após ter sido chamado para o papel, Leonardo revelou que é sobrinho-neto de Eurípides Bassanufo, que foi um dos maiores educadores e expoentes do espiritismo no Brasil. As gravações começaram já em maio deste ano e com previsão de lançamento em 2019. A Leal Publish é um braço da Livraria Espírita Alvorada e do Centro Espírita Caminho da Redenção, na Flórida, Estados Unidos. Em março deste ano, Divaldo Franco, juntamente com seu amigo Juan Danilo Rodrigues, receberam espíritas e simpatizantes da Flórida e de outros estados americanos, além de vários espíritas de países da América Latina. Juan Danilo falou sobre o amor, ressaltando as obras da codificação espírita, frisando que em sua origem a criatura humana tem apenas instintos, mas desenvolvida possui sensações e, mais adiantada ainda, desenvolve os sentimentos, cujo ponto sublime é o amor. Ele emocionou os presentes, convidando-os para reflexões profundas e, ao encerrar, afirmou que o amor é a assinatura de Deus em nossos corações para dizer que somos seus filhos. Na sequência, Divaldo Franco narrou a bela e emocionante história de um juiz californiano que se tornou célebre na década de 80 ao iniciar um dos mais nobres movimentos de amor, a terapia do abraço. Divaldo citou casos de crianças que, ao longo das últimas décadas, foram abandonadas nas portas da mansão do caminho e como foram acolhidas pelo amor daqueles que escolheram como norte de suas vidas servir a Jesus. Ao proferir a prece de encerramento através de Divaldo Franco, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes trouxe uma mensagem de paz e bom ânimo, envolvendo a todos em vibrações de amor e paz. A médium e oradora espírita Maíse Braga conheceu de perto nosso inesquecível Chico Xavier. Ela dividiu uma palestra com Marcel Souto-Maior na Comunhão Espírita de Brasília, onde falou sobre a vida e a obra de Chico. Vamos conferir a entrevista? Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos programas Domingo Melhor. Hoje nós vamos conversar agora com Maíse Braga, grande conhecida de todos nós. Estivemos há pouco falando com Marcel a respeito das obras que ele escreveu sobre Chico. E agora eu te estava comentando aqui que a entrevista de agora vai ser muito fácil, né, Maíse? É mesmo? É, só uma pergunta. Aliás, uma fala. Maíse, nos fale de Chico. Impossível, porque seria poder falar a vida inteira de um homem extraordinário que faz parte da vida de todos nós, e as recordações que deixou a todos são simplesmente os mais de 400 livros que através dele chegaram. Me recordo em 76, quando esteve conosco aqui no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, minha irmã Eliane o abraçou e disse: Chico, muito obrigado pelos livros que você psicografou. Ele a abraçou e, claro, sem ninguém precisar dizer que ela se chamava Eliane, disse para ela: Eliane, eu que te agradeço, minha filha, porque você se deu o trabalho de lê-los. E aí você começa a lembrar de um monte de coisa e percebe que falar dele é sempre um prazer extraordinário e nos dá a dimensão do quanto ainda nós temos que caminhar para ser aquilo que o Chico nos disse e nos mostrou, exemplificando que todo ser humano deveria ser um verdadeiro amigo de Jesus. Foi nesse congresso que ele passou o dia inteiro trabalhando, todo mundo comeu a comida que seria para ele e ele não comeu nada? Foi nesse? Nossa, eu tinha 18 anos, nós dirigíamos a mocidade. Fizemos uma mesa imensa no ginásio de esporte, de comida, de bebida. Das 8 da noite de um dia até as 9 da manhã do dia seguinte, ele bebeu apenas água,
abraçava a todos, dando uma rosa para cada um uma palavra, pessoas que choravam, pessoas que contavam dramas, e ele ali, naquele momento, nessa noite extraordinária, ele recebeu Castro Alves e tinha nos pedido que a bandeira brasileira fosse hasteada dentro do ginásio. Tudo foi feito como ele queria. Depois nos contou que à frente da falange das almas suicidas vinha Getúlio Vargas, com a mão no peito, em lágrimas, 22 anos depois do seu suicídio, e colocou-se à frente da bandeira e chorou amargamente, lembrando-se de tudo que passara. E o Chico, muito comovido, nos contando isso. E como de manhã, no dia seguinte, não havia mais nada, nem para comer nem para beber, porque nós, os jovens, já tínhamos eliminado tudo, eu disse a ele: Chico, não tem mais nada do que nós fizemos para você comer, para você beber. Você só bebeu água. Você deve estar exausto, porque eu, com 18 anos, eu queria 3 dias dormindo depois daquilo. Ele vira-se, e eu digo que eu tive o privilégio de que ele me ensinou que eu não amava ninguém. Porque virou-se e disse: minha filha, o amor não cansa nunca. E como eu estava absolutamente exausta, eu percebi que não amava nem a mim mesma. Todas as palavras de Chico eram absolutamente a lição. E nós vamos ver que Chico, ele deu continuidade ao trabalho de Allan Kardec através principalmente das obras de André Luiz, né? A série A Vida no Mundo Espiritual. E passou por muita coisa, porque quando começou a obra de André Luiz, os próprios espíritas de então, refratários, consideraram que aquilo era um delírio. Então ele ainda teve que passar por um processo de escutar, dizer que aquilo não era verídico, quando hoje fico imaginando como seria se não houvesse toda a obra através de Chico Xavier. Por mais que Kardec seja o extraordinário codificador, nós teríamos enorme dificuldade de manter a doutrina espírita à vista do mundo e na nossa própria renovação, se não houvesse toda a obra de Chico. Entretanto, que veio através de Chico, e que ele não considerava dele, mas dos espíritos. Entretanto, certa feita, perguntaram a ele: Chico, se tudo se queimasse, se tudo se perdesse, como a doutrina recomeçaria? E de forma magnífica ele disse: se tudo se queimasse, se perdesse, mas sobrassem as obras básicas de Kardec e Memórias de um Suicida de Ivone Pereira, nós começaríamos novamente. Extraordinário. E é interessante que ele falava isso de Ivone, de Memória de Suicida, e Ivone falava do Paulo Estevão dele, né? Ele mas ficava... claro, clássicos absolutos, não é? Impressionante que ele tenha psicografado durante 9 meses Paulo Estevão no porão e se queixando de solidão. Emmanuel, seu mentor, disse a ele: o senhor está se sentindo só? E ele, claro, né? Ele sabia que iam ser 9 meses de trabalho. Pois então, no dia seguinte, quando ele chega, há um sapo quase disforme, enorme, na frente da mesa. E durante 9 meses o sapo foi a sua companhia. E Emmanuel disse a ele: mas o senhor não queria companhia? Aí tem. O sapo foi o companheiro de Chico enquanto ele psicografava essa obra tão magnífica que, certa feita, numa viagem, um cardeal do Vaticano disse a ele que todos no Vaticano liam Paulo Estevão. Porque a igreja tem pouca informação sobre Paulo, e sobre Estevão então mais ainda. Mas liam Paulo e Estevão. E ele identificou Chico Xavier e foi perguntar se era mesmo Franciscano Xavier e contou o que Paulo Estevão significava para eles que tinham pouco entendimento, pouco conhecimento dessa vida extraordinária de Paulo e também de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né? Então eu me recordo que todas as vezes que alguém tinha contato com o Chico e vinha contando uma história, nós ficávamos maravilhados de perceber que tudo sempre era lição. Um amigo meu, Maurício, recebeu certa feita uma fotografia dele, de terno e gravata, no jardim da casa, segurando brinquinho, um piquinês preto que ele teve. E na dedicatória, só o Chico poderia escrever. Estava escrito: Maurício, me perdoe, mas brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Por isso nós estamos falando... Este é o Chico. De uma pessoa que em tudo foi lição. Porque ele, a pessoa que havia se transformado nessa luz imperecível, nessa luz que considerava que as pessoas necessitadas que ele visitava quando estava triste eram, como ele dizia, as suas professoras. Nossa. Ele as considerava professoras da paciência, professoras da tolerância, professoras da bondade, como se ele precisasse estar em contato com elas para continuar aprendendo. Mas
Gratidão imensa por Imagine! você estar aqui conosco falando mais um pouquinho sobre a obra realmente deste homem que é um símbolo para todos nós, né? Verdade. Gratidão imensa. Muito obrigado por sua presença entre nós e até o próximo. A figura ímpar de Chico Xavier nos traz sempre considerações de luz. Ele não foi só uma pessoa que optou desde sempre pelo bem, por ter como patrão Jesus, como ele afirmava. Ele foi alguém fiel aos seus princípios. Ele foi alguém fiel à tarefa de acolher a todos, mesmo incompreendido, mesmo com tantas lutas materiais, físicas, pelas suas dificuldades de saúde que sempre o acompanharam, e também toda a vida em torno. Ele viveu uma época em que as pessoas atravessavam a rua para não cruzar com ele, porque era totalmente bizarra a sua figura de pessoa absolutamente fiel aos amigos espirituais que através dele se comunicavam. Quando vivemos hoje tempos tão difíceis em que as pessoas têm várias máscaras sociais e se afastam da tarefa que pretendem a custo de banalidades, imaginamos sempre a figura de Chico a nos dizer que não importa o que nos aconteça, mas um dia prestaremos conta, sem dúvida nenhuma, do nosso coração, das nossas atitudes e daquilo que tivermos lançado na direção do nosso próximo. Mesmo o próximo mais distante, quando chega até nós, é sempre alguém que Deus nos envia para saber como estamos, quanto de bem nós temos no coração. Hoje, para a nossa vida, às vezes feliz na materialidade, parece tolo, mas um dia lamentaremos amargamente não termos dedicado grande parte de nossa existência a toda a beleza que podemos espalhar. Chico dedicou a vida dele inteira, e tenho certeza, sem nenhum arrependimento, na preocupação de sempre ser fiel a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas, a Jesus, essa alma incrível a qual ele se dedicou totalmente. Ele foi o grande pioneiro do orgulho de saber que somos imortais, tantos antes dele, poucos talvez depois, mas ele, até hoje, 16 anos depois do seu desencarne, é a figura que nos aparece como alguém que jamais arrependeu-se de qualquer coisa porque simplesmente construiu toda uma vida de luz e de bênção. Quando ele desencarnou, o bispo de Uberaba disse aos jornais: eu discordava do Chico no processo, por exemplo, de acreditar na reencarnação, mas eu tenho que dizer que foi um homem que viveu a vida inteira absolutamente como Jesus preceitua, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sigamos, na medida do nosso possível, essa alegria de viver que ele também tinha, esse exemplo que nunca se apaga, de alguém que soube tirar da terra o que a terra tinha de melhor. Essa relação amigável, amorosa, positiva, com todos os corações que o buscaram.